Acho que a gente pode começar, né? Vamos lá. Boa noite, Luciana. Seja bem-vinda. Vou ver se eu consigo, assim, pessoal, antes de nós começarmos, a gente vai tirar o comentário hoje, tá? Vai ser uma live diferente das outras, vai durar em torno de 30 minutos, 45 minutos, por aí, tá? Então, depois, se vocês tiverem algumas perguntas, no finalzinho ali a gente vai abrir para responder algumas perguntas. E se a gente vê que não está funcionando bem, então a gente está fazendo testes, aí a gente vai modificando, ok? Muito obrigada a Isso aí. todos. Eu vou deixar o Cristiano se apresentar, né? E eu quero agradecer também a participação de todos na enquete que eu coloquei também, assim como o Cristiano, sobre as perguntas que a gente fez, né? Se vocês conheciam a história dos pais de vocês, como eles se conheceram. Então, aos que participaram, muitíssimo obrigada. Cristiano, deixa a palavra Maravilha. contigo. Maravilha. Então, né, seguindo o que a Eliane estava comentando, agradecer a presença de vocês que estão nos prestigiando com a presença. Hoje vamos começar uma série diferenciada do que nós já havíamos feito anteriormente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Mendes, sou terapeuta, trabalho aqui em Curitiba com terapia há mais de 10 anos, trabalho com hipnose, com parapsicologia, com constelação familiar, psicoterapia breve. Então, vai ser um prazer estar com vocês aí alguns dias para que a gente possa falar sobre impactos emocionais. E agradecendo o convite da Eliane. E hoje, né, o nosso primeiro encontro, a nossa primeira live vai ser encontro. Eu não sei se eu consegui tirar ali, desativar os comentários, mas pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem deixar ali na caixinha de perguntas, tá bom? Uhum. Eu acho que eu consegui, não sei. Tô aprendendo a mexer nesse negócio aí. Tranquilo. É só para a gente, né, reforçando por que não está o comentário, a gente desenvolvendo, falando sobre o tema, e depois a gente vai, no finalzinho, abrir para perguntas, né, de forma breve, só para a Ou o gente ter bem. pessoal, né, Cristiano, desculpa de interromper ali na caixinha de perguntas também, depois a gente pode ler ali e responder. Uhum. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estão aqui presentes, aos que participaram das nossas enquetes. E hoje nós vamos falar sobre o encontro. Vamos lá, Cristiano, quer dar o início? Vamos lá, então. Então, a gente, assim, às vezes pode parecer, nossa, assim, o que impactos emocionais tem a ver com o encontro? E é muito legal essa ideia que nós tivemos junto com a Eliane. Nós vamos fazer tipo, já com a Netflix, né, não fazendo propaganda aí das séries, né, a gente vai fazer também de pedacinho em pedacinho, mas para envolver com a história e a gente muitas vezes tomar consciência de coisas que a gente não tinha, para que a gente possa observar a nossa família, que é muito importante. A gente vai falar sobre família, impactos emocionais, tudo nesse sistema familiar e de coisas que aconteceram antes da nossa chegada e a gente não para pensar o que isso pode estar influenciando na minha vida hoje, no meu lado profissional, do meu relacionamento, do meu lado financeiro, dentre outras tantas áreas que a gente pode estar batendo a cabeça e não sabe por que está acontecendo. E o tema, o encontro, parece o que tem a ver o encontro com impactos emocionais. A gente vai desenvolver hoje, né, de forma breve, lembrando que não é uma aula, a gente só vai trazer alguns dados aqui, né, das experiências nossas no consultório, para falar desse encontro. O que é o encontro? Então, trazendo lá a deixa da nossa enquete, que você conhece a história do seu pai com a sua mãe, vocês sabem como é que eles se conheceram? Ela é muito interessante porque muitas vezes, né, devido à nossa enquete, tem pessoas que conhecem a história, que conhecem como os pais se conheceram, e tem pessoas que não. Então, a gente vai desenrolar no meio, dentro dessas nossas lives, a importância de sabermos a história, como que eles se conheceram, como que eles passaram, como é que estava aquele ambiente familiar através do encontro. Então nós só estamos aqui hoje, eu, a Eliane e vocês que estamos assistindo, porque tiveram um papai e uma mamãe, né, que se relacionaram e nós estamos aqui hoje e viemos ao mundo. Então a gente vai É, falar um pouco sobre os encontros, né? Os e tipos são de encontros vários, mais. né, Cristiano? Então, a Uhum. importância dos encontros, que muitas vezes a gente não dá conta, a maioria das vezes nós não nos damos conta, e nós percebemos ali nas enquetes que nós fizemos, né? No meu caso, quando vocês conhecem a história dos seus pais, né, 92% sim, 8% não.
vocês conhecem como seus pais se conheceram? Você sabe como seus pais se conheceram, né? O encontro deles? No meu deu 73% sim, 27% não. Aí já muda, né? O percentual entre a história e como eles se conheceram. Então, será que realmente a gente sabe a história dos nossos pais, né? Então, aqui hoje a gente vai falar, assim, sobre os vários encontros. E tem os encontros que são esses que a gente pode chamar de casuais, que são esses encontros rápidos que acontecem entre as pessoas. Os encontros que eles podem durar, assim, digamos assim, um prazo médio. E esses encontros que eles duram talvez uma vida toda, ou duram um período longo aí, de 10 anos, 5 anos, 6 anos, 3 anos, né? Nós vamos então falar um pouquinho sobre eles e a importância desses encontros antes de nós virmos, né, ao mundo, né? Porque além da gente trazer uma bagagem, né, a bagagem que nós trazemos dos nossos, digamos, ancestrais, deixando bem claro que ancestralidade não tem nada a ver, pessoal, com religião, mas além dessa bagagem da nossa ancestralidade que nós trazemos, né, da bagagem do nosso pai, da nossa mãe, o encontro entre eles e a forma em que fomos, né, gerados, digamos assim, através desses encontros, traz grandes impactos para as nossas vidas, né, Cristiano? Exatamente. Então, a gente estava comentando, né, para a gente trazer todo esse tema para vocês, que não é um tema tão comum, não é um tema tão comentado, mas é um tema de suma importância do que acontece antes, né, que a Eliane estava citando lá, do encontro do pai com a mãe, dentro, se foi um encontro rápido, se foi um encontro casual, né, rápido, um encontro longo, que forma que aconteceu esse encontro, e o mais importante, a gente também vai comentar, de como que estavam meu pai e a minha mãe nessa época do encontro. E depois, né, nos próximos passos, que nós tiveram relação entre os dois, até que viesse a gestação. Então isso é muito importante, né, porque dependendo do tipo do encontro, de como que eles estavam, a gente também vai falar no decorrer das vivências, até, né, enfatizando muito bem que a Eliane comentou, quando a gente falar de ancestralidade, não tem nada a ver com religião, espiritualidade. É o nosso pai, a nossa mãe e quem está atrás. O pai do meu pai, a mãe do meu pai, a mãe do meu pai e o pai da. Ou seja, resumindo, atrás da. Por exemplo, quando eu olho para a Eliane e olho para mim, automaticamente atrás de nós dois tem o nosso pai e tem a nossa mãe. Atrás do nosso pai e da nossa mãe tem o pai deles. Ou seja, nossos avós maternos e os nossos avós maternos. E assim a gente, como se estivesse enxergando um triângulo atrás da gente, que é uma infinidade de parentesco, de ancestralidade, que muitas vezes, a gente vai falar também nas nossas lives, né, com a terapia, a gente começa a ver coisas que aconteceram lá atrás, está reverberando agora na nossa vida. A gente muitas vezes não dá muita atenção. Então, através desses encontros que aconteceram, né, entre os nossos bisavós, os nossos avós, dos nossos pais, tem as vivências, né? Então, através dessas vivências, tem os impactos que são gerados para as nossas vidas, né, Cristiano? Um exemplo, vamos citar um exemplo aqui de um encontro casual, de um encontro rápido. Vamos citar um exemplo aqui. Eu fui numa festa. Nessa festa eu encontrei uma pessoa, eu me interessei por ela, ela se interessou por mim, né? E aí nós tivemos um relacionamento de uma noite, né? Foi só apenas um relacionamento de uma noite e nada mais. Cada um seguiu a sua vida e tudo certo. Outro tipo de relacionamento também que tem pode ser que eu me encontro com uma pessoa num trabalho e com o passar do tempo, com a convivência, a gente vai se relacionando e vai tendo, né, a gente se encontra ali no trabalho e, através desse encontro no trabalho, vem a ter um relacionamento ou de uma noite apenas, ou de vários meses, de um ano, 2 anos, ou até um encontro onde venha se formar uma família. Quer dar um outro exemplo aí também, Cristiano? Não, mas é bem isso, né? Para a gente usar exemplos bem simples, porque muitas vezes
de um encontro que a princípio não daria nada, porque a gente vê que, vamos nos encontrar com uma pessoa, mas sem comprometimento, sem nada de interesse, apenas se encontrando ali aleatoriamente no final da semana ou uma vez por mês. Então, ou seja, não há um vínculo entre si. É apenas um contato de uma pessoa com a outra, só que muitas vezes desse encontro que começa muito assim, vamos ser, digamos, vamos ficar, que é a palavra usada hoje, vamos ficando assim, sem comprometimento e responsabilidade um para com o outro. É o Daqui a crush. pouco, ou seja, ou esse relacionamento pode, né, ser o curto, que é alguns encontros só, ou apenas um, ou ele poderá vir a acontecer com mais vezes e perpetuar por mais tempo. Então você veja, o que a gente quer trazer com esse encontro? O encontro de duas pessoas, gente, do pai, da nossa mãe, de um homem, de uma mulher, ou seja, qualquer tipo de encontro, é bom deixar bem ciente que qualquer tipo de encontro, ou de uma mulher com homem com homem, mulher com mulher, é um encontro. Isso traz uma vivência aqui e uma vivência aqui, gente. E o que eu falei para vocês, a história que tem por trás deste e a história que tem por trás deste tem impacto emocional. Por exemplo, trazendo por mim, eu praticamente fui criado pela avó. Então, ou seja, eu vou ter algumas características da minha avó. Não que eu não tenha do meu pai e da minha mãe. Né? Porque a gente traz dentro das nossas células essa questão do pai e da mãe, que nós somos metade pai, metade mãe. Só que como entra uma outra pessoa para ajudar, entre aspas, na criação, tem também a vivência da minha avó. Ela trabalhou na roça, ela trabalhou de carpinar lote das pessoas, trabalhou com plantação de café. Então tem toda uma vivência, uma história de rígida, de uma educação rígida. Automaticamente, o que ela vai passar para mim? Toda aquela vivência que ela teve para comigo. Então eu já trago esses traços e vou me relacionar com uma outra pessoa. Então, olha os impactos que podem acontecer, gente, de duas pessoas. Não, a gente trazendo exemplos assim, para a gente perceber. Eu trouxe a questão da avó, mas trazendo o pai com a mãe. O pai tem uma vivência pela educação que ele teve com a minha avó, e a minha mãe teve também uma educação do pai e da mãe dela. Ambas têm uma história. Junta-se duas pessoas que se relacionam e lá vem o abençoado Cristiano. O que aconteceu nesse meio termo? É isso que a gente vai discorrer durante as nossas lives. Exato. Tá me vendo? Que tá trancando aqui para mim. Cristiano, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te vendo. Ok. Então, eu acho que é aqui que deu um... É que tá tendo um temporal aqui, gente. Então, Tá. então às vezes, a minha internet vai tá oscilando. Então, é isso que a gente trouxe hoje, assim, dentro dos encontros. Às vezes a pessoa está perguntando, mas o que isso tem importância, né? Então, o Cristiano já falou um pouco dessa importância, mas os encontros geram muita importância nas nossas vidas, o encontro do nosso pai e da nossa mãe. Muitas vezes esses encontros não dão em nada, mas muitas vezes esses encontros, eles trazem, né, outras gerações, no caso, os filhos. E o que a gente, né, estava comentando e analisando devido aos atendimentos que a gente faz, né, os atendimentos terapêuticos, né, Cristiano? Muitas vezes não, a maioria das vezes, os filhos, eles não são programados. Não existe uma programação. Eles são acontecimentos, né? Eu fui um acontecimento, eu não fui programada. O Cristiano, acredito eu também, que não foi uma programação, foi um acontecimento. São poucos os filhos que eles são programados. A maioria de nós fomos acontecimentos. Para alguns pais, um acontecimento bons, para outros foi um impacto grande, né? E para alguns, no começo, foi tipo estranheza, né? Além do impacto, não aceitou, e em algum dos casos, a parte, por exemplo, vamos citar assim, ó, o encontro casual ali gerou um filho, que é o que a gente vai trazer na próxima live. Gerou um filho que não estava programado. No início foi um impacto para essa mãe,
A mãe, depois do impacto, né, começou a ter amor por esse filho, ela aceitou esse filho, mas esse pai não aceitou, não quer saber. Porque muitas vezes, dentro desses encontros, a gente não vai se estender aqui hoje, porque dá muito pano para manga, como se dizem, né? Muitas vezes, dentro desses encontros, principalmente se é em festa, numa balada, sei lá, dependendo da faixa etária das pessoas, como elas se conheceram, às vezes tem mentiras sobre a pessoa ter comprometimento ou não, às vezes esse pai é casado, às vezes ele tem uma noiva, uma namorada, e quando ele descobre que aquele relacionamento gerou, né, aquele encontro ali está gerando uma vida, ele não quer saber e ele tá nem aí. E às vezes é Uhum. os dois casos, né? Não, nem o pai nem a mãe quer saber. Mas com o tempo, às vezes a mãe acaba aceitando. E muitas vezes a mãe nem sabe quem é a pessoa, porque foi aquele momento ali, a pessoa sumiu, ela não sabe, mentiu todos os dados e a pessoa nem sabe. Então, acontecem muitas coisas através de um encontro nas nossas vidas que nós não damos importância, mas que é muito importante, que gera muito impacto nas nossas vidas. E através dos nossos atendimentos, a gente foi percebendo, né, o que isso pode gerar para nós. Então, a gente resolveu fazer essa série de live, vai ser séries curtas, não vai se prolongar muito, mas que aos pouquinhos a gente vai trazendo. Então, hoje a gente não vai falar sobre a gestação e tal, na próxima live vai ser o que nós vamos se aprofundar um pouco mais, mas hoje a gente queria falar mais sobre esse encontro, para vocês pensarem, né? Poxa, como é que foi o encontro da minha mãe e do meu pai? A importância até do encontro, tem muitas pessoas aqui que provavelmente, né, são pessoas que são casadas, ou têm um relacionamento, já têm filhos, parou para pensar como é que foi esse encontro, como é que foi quando descobriram que ia ter esses filhos, né? Como é que foi esse encontro, esse relacionamento. Então, é uma coisa que às vezes a gente não dá muita importância, mas é importante, pessoal. Exato. E outra coisa também que a gente muitas vezes acaba presenciando, né, Eliane, nos atendimentos, na terapia, as interferências que acontecem também, digamos, ao encontro, por exemplo, eu estou começando a namorar, na época, namorar a esposa. Pode haver, usando um exemplo metafórico, não que aconteceu, mas digamos assim, pode, em alguns casos na terapia, ter uma interferência do meu lado, da minha avó, ou do meu pai, ou da minha mãe, um exemplo, fala, nossa, você encontrou essa moça tá meio estranha. Ou seja, quanta interferência também tem em prol da outra pessoa, dos dois lados. Ou do lado da esposa, da mulher, nossa, essa pessoa, mas olha onde que ele é terapeuta, trabalha com um monte de gente, isso não é para você, ou isso é para você. Então a gente acaba percebendo as interferências que também acontecem no encontro das É, pessoas que estão tem uma próximas da interferência gente. do nosso entorno, né? Tem toda uma coisa que a Exato, sociedade impõe, e aí, se a gente for aprofundar, a gente fica aqui horas e horas falando, né? Mas é só exatamente. começar o início das nossas lives nesse impacto emocional, que pode parecer uma coisa boba, mas esse encontro, né, entre essas pessoas, ele é de suma importância, e é importante a gente olhar, né, para esse lado, onde é o início de tudo, né? Se a gente é o início, né? O início das nossas vidas, encontro ali entre nosso pai e nossa mãe, mesmo que eles não vão ficar juntos, muitas vezes é gerado uma vida nesse encontro, onde os pais não aceitam esse filho no início, depois os dois aceitam, às vezes nem o pai aceita, a mãe não aceita, e aí vai várias coisas que acontecem e gera muito impacto para a nossa vida, né? No nosso futuro, quando nós nos tornamos adultos, porque aquilo fica ali impregnado em nós. Isso a gente vai falar no futuro ali, né, nas próximas, quinta-feira, a gente já vai falar na live de quinta-feira, a gente vai estar falando disso, mas é muito importante a gente olhar para esse lado. E dentro dos atendimentos terapêuticos que nós fizemos, né, Cristiano, que nós realizamos, né, muitos consulentes perceberam a importância de olhar para esse, eles perceberam a importância de olhar para esse, como eu falo, meu Deus, para o lado do sistema familiar, né, ter esse olhar
o sistema familiar, para os seus antepassados, dar importância, né, e ter a compreensão e o conhecimento da sua história e o quanto isso gera um impacto emocional em suas vidas. Então, é muito importante. Não é que a gente veio aqui falar do nada, isso foi através dos atendimentos que nós tivemos e foi observando, a gente não está expondo ninguém aqui, né? Quando as pessoas elas percebiam a importância disso, o tanto que isso impactava do lado a vida delas, o emocional delas e o benefício que trazem para elas também a partir do momento que elas têm essa vivência, esse olhar, essa expansão, né? Então, assim, imagina o impacto emocional que isso também gera através do ciclo gestacional, né? Quando essa mãe está ali gerando um filho, né? Imagina a importância do impacto emocional que o ciclo gestacional pode causar e a importância dos cuidados que tem que ter durante a gravidez. E isso vai ser o nosso tema da nossa próxima live de quinta-feira. Então é bem importante nessa questão que nem sempre enfatizando. Parece um tema assim tão, mas nossa, estou falando de encontro, uma coisa tão, parece tão simples, mas gente, vocês não têm ideia do que isso pode impactar dentro de um set terapêutico. A gente escuta cada coisa aqui dentro do sistema familiar que a gente acaba investigando e tratando, justamente por nós não termos essa consciência das perguntas que a gente até brincava com a Iana nas outras lives, a importância que tem a pergunta, gente, de como que os pais se conheceram, como é que era a história. Nesse dia eu estava até perguntando para o Bisa como é que ele encontrou a Bisa. Então ele começa, nós estávamos no baile, eu estava sentadinha num canto, ela estava do outro, daí eu fui convidá-la. Então, ou seja, parece coisas tão simples, mas é tão interessante sabermos do jeito que aconteceu esse encontro. E outra, né, enfatizando também em cima do que a Eliane comentou, na quinta-feira a gente vai falar sobre a gestação, o nascimento. Mas olha a escadinha, gente. Nós estamos falando hoje sobre o encontro. Rapidamente, com a permissão da Eliane, uma outra coisa também que a gente não vai se prolongar, porque o horário já está dando horário, há o encontro, há a relação do homem com a mulher, que poderá ou não acontecer uma gravidez. Como que foi esse relacionamento? Será que foi forçado? Será que teve a permissão do parceiro? Isso tudo, gente, dentro de uma terapia, vocês não têm ideia do que isso pode impactar. Se foi forçado, daí tem casos de estupro, tem tantas outras histórias que a gente não vai se alongar aqui, mas para vocês perceberem a questão que envolve quando há duas pessoas no encontro. E além do encontro, o ato em si que pode gerar ou não uma criança. Então você veja quanta coisa tem por trás, que se a gente for falar, olha, dá pano para manga. Ah. Né? Então, Cristiano, pois não. Desculpa eu te interromper. Eu acho que depois tu finaliza o que tu está falando e a gente pode abrir para o pessoal fazer perguntas, se eles tiverem pergunta para nós, né? Eu percebi que até numa das tuas falas, a Pamela comentou, nem sempre a mãe aceita também. Realmente, sim. né? Mas eu comentei também sobre isso, né? Que nem sempre Sim. a mãe aceita, né? Uhum. Mas então, só para finalizar, para abrir para perguntas, para quem tiver, né, a gente vai abrir para perguntas, mas, gente, o encontro, a forma que há o ato, que daí pode acontecer de nos gerar uma gravidez ou não. Outra questão que pode acontecer, nós estamos falando do primeiro encontro, mas digamos, eu já tive um encontro, daqui a pouco eu vou ter um outro encontro. Então, de encontros em encontros, cada encontro eu vou trazendo uma vivência e uma experiência diferente, também posso trazer várias partes emocionais. Por exemplo, estou com a Maria aqui, encontrei com a Maria, teve todo um relacionamento, não deu certo. Vou com a Joaquina, vou com a Josefina. Então, seja, todos esse entorno também pode acontecer várias questões ali. Porque eu já trouxe outras questões, que nem a gente mencionou ali, né? Da minha ancestralidade, né? Eu trago coisas do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós,
até 7 gerações atrás, né? Eu trago Uhum. comigo. Então, tudo isso vai acontecendo conforme Exato. a minha vivência também, embora eu não tenha consciência. Às vezes a gente não tem consciência. Exato. Não tem consciência. Né, com a permissão novamente tu, Eliane, assim, uma outra coisa que me veio agora, primeiro encontro ou segundo ou terceiro encontro tem todo o impacto dentro dessa história. Tem casos também que, digamos, a pessoa já tem ou já teve outras, tem um filho, tem dois filhos, e novamente se permite a se encontrar ou a procurar um outro parceiro. Olha quanta coisa que tem em volta novamente. Então, digamos, uma mãe que já tem dois filhos, daqui a pouco tem um novo parceiro e acontece de uma gravidez. Uma segunda, uma terceira, uma quarta gravidez. Olha quantas historinhas podem trazer impactos positivos ou negativos na cabecinha, tanto da mãe quanto do parceiro, do pai. Ou Então, seja, assim, encontros felizes, encontros nem tão felizes, né? É muito importante exatamente. É muito importante se ver. A gente abre para o um nosso leque, assim, muito desenvolvimento. grande. Exatamente. Então, é muita coisa a gente... Puxa, é interessante saber para a gente ver o que pode estar também nos prejudicando na nossa vida. Porque às vezes a E, gente fez de tudo e não acha nada, né? e além desses encontros que nós estamos falando entre os pai e a mãe, também depois tem os encontros que a gente tem na nossa vida adulta, né, Cristiano? O encontro entre amigos, são Exato. vários os encontros que vai, né, formando. É, Até com parentes, né? Parentes que você conhece, parentes que, nossa, conheci uma tia, um tio, uma prima. São encontros, a vida é feita de encontros, e assim, esses encontros, eles são de extrema importância na nossa vida, porque são encontros que Exato. vai trazer experiências e vivências para que nós nos tornamos pessoas melhores, para que nós nos desenvolvemos, né? Ou depende do lado que cada pessoa vai olhar, né? Se vai ser um Isso, lado exato. bom ou um lado ruim, se eu vou ficar me lastimando, reclamando, ou se eu falar, nossa, que coisa boa, eu vou ter uma nova experiência na minha vida, conheci uma pessoa nova, né? Então, assim, a vida é feita de encontros, e esses encontros, eles podem nos favorecer, se nós encontrarmos sempre um ponto positivo, ou eles podem nos trazer vivências não tão É. boas, vai depender de cada pessoa. Pessoal, eu não É porque sei a se gente que vocês nem. têm perguntas para nos fazer, a gente, hoje, assim, foi uma coisa, assim, mais rápida, não tão profunda, só para a gente iniciar a live, né? Quinta-feira a gente vai falar bem mais, um pouquinho mais, sobre a gestação, sobre o início, né, das nossas vidas, e vamos falar um pouquinho do encontro novamente, porque a gente vai dar uma pincelada, mas se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, se for alguma dúvida, fiquem à vontade. Uhum. Você abriu para perguntas que estava, acho que, não Eu sei se nem está fechei, aparecendo eu não agora. consegui. Ah, Lácia. Não, não. Gente, a primeira pergunta, né, em cima do que, né, para quem está nos acompanhando aí, fez sentido para vocês o que nós falamos de forma bem resumida? Só coloquem É, para nós, por gentileza, se faz sentido, se fez sentido para vocês ou não. Sim ou não? Oi, Jéssica, bem-vinda. Chegou a tempo de ouvir alguma coisa? Tu entendeu algo? Ficou dúvida? Se ficou. Gente, perguntem aí agora pra gente. É importante vocês falar conosco, né? Até porque vocês colaboram sempre. Sim. E desde já também agradecendo a todos que estão, né? Edson, Ana Paula, Raquel, Ione, a Jéssica que acabou de chegar, Ai, Raquel, seja o bem-vinda, amada. A Lu, SM, tem um de Novo Hamburgo que entrou ali CNA também. Novo Hamburgo. Ah, tá aí também. Nossa, que Isso. honra. Obrigada. Jean Carlos Bensuado também presente, a Jéssica, a Rose. Então vamos lá, a Jéssica cheguei agora, a Rose muito sentido, A a Pamela com Ione, certeza, carteirinha já nas nossas lives. o A Edson. Jéssica, vai ficar gravado? Vai, né, Bensuada? Vai ficar gravado, até porque como é que é a nossa parceira de live, que sempre estava conosco, igual a Roseli aí, como é o nome dela, meu Deus? Ui, que vergonha, esqueci o nome. Eu não consegui responder ela, mas ela perguntou se ia ficar gravado, ela tinha academia, daí vai ficar gravado. Acho que Perfeito. ela até é uma Tá, paciente tua, não sei. não, maravilha. Então a gente tem algumas perguntas, a gente vai abrir para pergunta, responder uma ou duas perguntas aí.
Se vocês quiserem fazer alguma pergunta em cima desse tema, fique à vontade. E deixando claro que a gente não está impondo nada aqui, cada pessoa tem o seu tipo de pensamento, não é para. A gente está falando coisas que nós vivenciamos no consultório, nos nossos atendimentos, né? E não é que porque a gente vivenciou, que a gente está aqui compartilhando com vocês, e a gente está impondo alguma coisa. Eu não acredito nisso, não faz sentido para mim, tá tudo certo, pessoal. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vivência, o seu modo de ver a vida, né? Isso. Tanto que a gente falou no início, né, Eliane? Parece um tema assim, nossa, o encontro, o que tem um encontro com impactos emocionais? Então, se veja, não tem tanto material em cima desse tema, que as pessoas falam do encontro, o que o encontro pode ocasionar, ou deixar de ocasionar um impacto emocional na vida da pessoa. Mas Seja que nem tem. você citou, encontros amorosos, encontros de paixão, encontros de amizade, encontros de parentes. Encontros Então, tudo é profissionais, conexão, né? né? São tudo encontros. Encontro, conexão, exatamente. Colegas de trabalho. Então, o que esses vários encontros, tipos de encontros, não só no relacionamento, mas pessoal e profissional, pode impactar na vida. Acho que não, Aline, seja bem-vinda. Wagner. eu Alguém acho tem que uma não. pergunta? A gente fica à vontade. Para a gente já ir encerrando. A gente vai ficar mais uns minutinhos, porque a gente não começou às 7h30 em ponto, né, Cristiano? A gente Você esperou, né? demorou uns minutinhos. Eu não sei Vamos ficar até se, umas 8h15 ali. eu não sei se hoje o pessoal me ouviu bem, porque agora que diminuiu a chuva aqui, parou um pouco, mas era trovões e muita chuva. Hoje está Não, deu para assim ouvir. aqui, né? Deu para ouvir? Ok. Deu Então sim. tá bom. Alguém tem uma pergunta, gente? Não? Que Reforçando então, nós bom! vamos, Todo né, mundo fazer. entendeu, que ótimo! Ah, povo sábio, né? Se não entendeu Estão ou não está rendendo. querendo hoje, o pessoal não está afim de É... compartilhar, de perguntar, de interagir, ou está com gente, não precisa assim ficar constrangido, se não fez sentido para vocês, vocês podem falar. Se vocês não Então a gente vai gostaram, também fazer, pode Juliane, falar. É. vamos inverter então. Para quem está nos acompanhando agora, para quem está aqui nesse momento, vocês conhecem a história do seu pai e da sua mãe? Coloque sim ou não para nós ali, fazendo um favor. Ah, é verdade. Vamos lá. Vocês conhecem a história do seu pai e da sua mãe? Coloque para Vamos nós aí, ver vocês que se estão é o mesmo nos. pessoal que respondeu para nós lá na enquete. E fez Então, sentido para vocês, pessoal, essa live? o pessoal falou que sim. Então vamos lá. A Aline Fez? disse que sim. Ah, A Roseli, sim. O a Aline CNA tá novo lá. aí? Ah, tá ali, abençoada. Ah, bem-vinda, não vi ela. Então, ó. Sim, sim, sim. CNA novo, sim. Respondendo o CNA novo lá, vai ficar gravado. É Depois CNA Novo vai. Hamburgo, é a escola de inglês aqui de Novo Hamburgo. Ai, Jesus. Então vamos lá. Então vai ficar gravado. Não sei se o CNA é homem ou mulher, mas vai ficar gravado. É mulher, que eu saiba, é mulher. Então, beleza. Valdir, seja bem-vindo. Ai, o nosso Então, amigo ok. Valdir, tá aí. Ele estava numa Saudade. live anterior, agora está aqui. Então, beleza. A próxima pergunta, já que vocês não têm, a gente vai começar a fazer pergunta para vocês. A maioria, Eliane, diz que conhecem a história do pai e da mãe. A próxima Uhum. pergunta é: vocês conhecem, vocês sabem como que o pai e a mãe de vocês se conheceram? Como é que Como foi foi o o primeiro encontro encontro dos seus deles? pais? É, É. Olá, a CNA diz que é a Sândia. Acho que é assim que fala, né? é a Sandy, isso aí. Maravilha, Ela querido. é um Seja bem-vinda. amor. Gratidão por estar aqui, Sandy. É muita honra te ter aqui, viu? Uma pessoa muito Isso aí. querida. Quinta-feira estaremos aí novamente para falar da ciclo gestacional e o nascimento. Então, repetindo, vocês sabem como é que os seus pais se encontraram? Como que foi o love do pai e da mãe? Sim ou não? Vamos ver o que o pessoal Um vai de dizer. cada vez, gente. Um de cada vez que tá tumultuado os comentários ali. Estou conseguindo ler. Ai, começou. Do... A Rose, que é a dos meus pais, foi num bailão. É lasqueira. Eu acho que
Vai, Ó, Rose, obrigado. ó, Rose, mas foi feliz então, né? Estava feliz, eles É, estavam se divertindo. E outra estavam pergunta, dançando. quem sabe como os pais se encontraram, perguntaram e conheceram ali? Vocês se impactaram? Como é que vocês ficaram quando vocês descobriram como foi o encontro do pai e da mãe? É que É para porque mim não tá que nem o da Rose, aparecendo que nem o da Rose deve ser interessante, né? Como é que você conheceu o pai e a mãe? Ah, foi num baile. Mas estava lá num canto, tal e coisa e um tal. baile em Assunção. Capital do Paraguai. Maravilha. Mais alguém te conhece a história de como foi o encontro? Se puder compartilhar, agradecemos. É, eu não estou vendo o que o pessoal está dizendo, não está aparecendo nada para mim aqui. Não sei o que eu Não, mas apertei. não dá nada, a gente vai falando para você aí, ó. Então, por enquanto, só a Rose disse que foi num bailão lá que o pai e a mãe se conheceram. Mais alguém poderia compartilhar aí se vocês conhecem ou sabem como foi o encontro do pai com a mãe? Olha lá, a Ione diz assim, ó, dos meus pais foi numa festa de casamento. Olha só, então já teve Olha, bailão, casamento. O da interessante. Pan, ele se conheciam da igreja. Olha que chique. Ó, O da Sândia, meus pais foi numa festa de escola. Ah, lasqueira. Olha que só beleza. festa, casamento, Né? baile, igreja, olha Meu aí. Deus, que povo animado, né? Mas, legal. Mais alguém que poderia compartilhar como foi o encontro dos seus pais? Então tem baile, tem casamento. A Aline diz lá, meu pai era amigo do meu tio. Então deve Esse foi ser tio do pai da corajoso, mãe, hein? Aline. Esse foi Ah, corajoso. esse foi na sorte. Falei, Jesus. Esse foi Maravilha. corajoso. A Rose diz lá, ó. Eu sei até onde na sociedade seminário. Já nem existe mais. Mas eu cheguei a dançar no mesmo lugar. É, Rose. Olha, Olha só. só não vai me dizer que tu também conheceu o teu lá, o teu companheiro lá. É, só o que falta. Conheceu o maridão no baile também. Conte pra nós. Gente, olha que interessante e lindo, né, Eliane, da gente perceber das pessoas aonde que os pais, na igreja, casamento, festa de igreja, festa junina, escola. Olha que interessante, né? É que se tu vai parar para pensar e dependendo da época, era a maneira mais assim apropriada, né, mais propícia para os pessoal se conhecer, dependendo da época, né? Não tinha Sim, outra. Se não era no casamento, se não era numa igreja, né, numa festa. Mas hoje também é assim, né? O pessoal hoje vai para balada. Hoje nem tanto devido sim. ao nosso Olá, contexto atual, né? a Suzy Borges. Dos meus foi ele, A a viu Suzy na tá aí. porta dos meus pais. Ele viu na porta, apaixonou-se, ela tinha acabado de chegar da cidade. Olha só. Olha! Pegou a mãe na porteira da cidade. Que A lindo, chave né? na mão. Foi lá e pediu pro prefeito para Ó, dar licença que vai abrir a porta sou eu. daqui que essa eu recebo. Maravilha, Suzy. Obrigado por compartilhar. A E aí para Rose, te se não ver, conhece. né? A importância da história, né, do encontro de cada pai. Hoje está aí a Roseli, a Suzy, a Pamela, a Aline, Exato. né? A Todos Sândia. independente se os pais estão juntos ou não, foi esses encontros que nos trouxeram a vida, né? Então, o Exato. encontro, ele é importante na nossa vida. Os Exatamente. encontros. E que nem a gente falou, a gente não está focando apenas no relacionamento, apesar que a gente vai falar depois da gestação na quinta-feira, mas também dos encontros das nossas amizades, daquelas amizades que continuam até hoje, daquelas que não se veem mais. Então, essa conexão dos encontros, gente, é muito importante. Para falar Sim. do encontro geral, mas nós estamos enfatizando o encontro que se gera um ser, que somos nós, e daí vai ter a gestação. Essa gestação que vamos falar na quinta-feira, tem muitos ingredientes que podem também causar aí coisas boas e coisas não tão boas. A Aline diz lá, ó, minha mãe sempre diz que jantou antes de almoçar. Um mês antes de fazer 15 anos eu nasci. Olha aí, ó. Tá? Então você vê que cada um tem uma história. Cada um tem uma A história. Suzy dando, a Suzy dando risada, obrigado pelo sorriso. Muito bem, gente.
Gente, só o Cristiano tá olhando porque eu apertei alguma coisinha aqui, porque assim, eu sou ótima no negócio de tecnologia e eu não sei o que que eu fiz aqui que eu não tô vendo nada, viu? Deixa que eu leio para você. Gente, mais alguma? Agradecemos desde já aí Ah, é muito a- bom, né? Quando o pessoal participa com a gente, fica mais leve a essa live, a gente interação. se Isso, diverte. Muito obrigada pela interação de vocês. isso. Gente, ficou alguma dúvida sobre o tema que a gente falou hoje? Eu sei que ficou um pouco raso, né? A gente não se aprofundou tanto, mas não tem como, né, a gente se aprofundar tanto pelo tempo que a gente determinou. Mas se ficou dúvida, se vocês querem que a gente fale mais sobre, numa próxima live, a gente pode falar mais, se aprofundar mais, para que vocês possam estar entendendo. Então, seria importante vocês escreverem para nós se vocês entenderam, se fez sentido para vocês, se ficou faltando alguma coisa, a gente agradece. Uhum. Tu lê aí, Cristiano, porque Eu só eu pedi para um de cada vez escrever para que eu possa ler, gente, que é é muita gente muita escrevendo na gente. tela. Irmão, ó, são 10 mil pessoas online, então para ler todo mundo tem que ser muita calma nessa hora. Então vamos lá. A Roseli foi perfeita, gratidão. A Ione, muito bom, gratidão, agradecemos. Maravilha. Quem mais? Agora baixou para 8 mil pessoas. Vamos aguardar aí. Agora já dá para ler com mais calma. 7 mil É, pessoas. é que já está na Aí, hora, Jesus, né, da gente se já está despedir na do hora. pessoal aí. Vou assistir na íntegra. A Sândia, obrigado pela sua presença. Sândia, Sândia, muito apareça na obrigada de ter quinta-feira. aqui. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo ela pessoalmente. Muito obrigada mesmo, Olha, viu? olha um sinal para vê-la pessoalmente, abençoado. É, eu ia falar com ela. Gente, então assim, ó, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, coloque ou no Instagram da Eliane ou no meu. Agradeço particularmente, né, nosso nome, e depois a Eliane também vai agradecer, a presença de cada um, essa interação que é muito importante, ou seja, a gente tem a parte séria de falar sobre o assunto, também essa parte de a gente dar risada junto. Quem já nos conhece sabe que é o nosso jeitão leve de É. ser, simples, mas para deixar a live tranquila, para que vocês possam tirar conhecimento. A Ai, Suzy diz amado. lá, Eu consegui ler eu agora. Ó, cheguei. entrou. Ah, Pode ler. estou lá. Então vamos lá. Eu cheguei um pouco atrasada, mas sei qualquer foi o assunto, foi sensacional, porque a Eliane é maravilhosa. Ai, ai, nós somos. Obrigada, Suzy. A Muito gratidão obrigada. A Roseli encheu de coraçãozinho. Obrigado, Roseli. Muito obrigada, Gente, pessoal. de minha É isso que o parte, só. Cristiano falou, né, Cristiano? Desculpa te interromper. Assim, a gente dá risada nas lives, mas assim, quando é para ser profissional, a gente também é. Mas as nossas lives é um pouco diferenciada, digamos assim, porque a gente sempre está ali falando das coisas, mas dando risada, tentando ser mais leve, pedindo a interação de vocês. E se vocês acham que ficou faltando alguma coisa, é só ir depois a live vai ficar salva, comentar. Não precisa ser só elogios, a gente está aberto a críticas, Sim, tanto crítica, construtiva, né, qualquer tipo de sugestão, crítica, sugestões. sugestão. Então, assim, a gente está muito agradecido por vocês estarem aqui, sempre estar nos prestigiando pela presença de vocês. Então, muito, muito obrigada. Quinta-feira a gente vai ter outra live onde a gente vai falar do ciclo gestacional e o nascimento, né? E na outra semana também vai ser terça e quinta. Então, sempre vai ser terças e quintas, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês, muita gratidão. Só, Beijos de só luz. antes de encerrarmos, só uma coisa para deixar bem, né, clara para quem está nos acompanhando ao vivo e para quem vai nos assistir depois. Nós temos essa afinidade de brincar com os participantes, porque a gente conhece as pessoas que já participaram de outras. Ah, Então a sim. gente tem essa liberdade, né? Porque as pessoas que estão aqui, a grande maioria é de carteirinha já que estão nos assistindo. Então a gente brinca lá se conheceu no bailão, se conheceu no casamento. Então a gente tem deixar bem claro, né? Para que, claro, a gente é meio maluquinho, mas não é tanto. Para que a Ah, gente mas possa eu deixar a acho assim live. que, né, o pessoal, a gente é ser humano, a gente brinca, as pessoas não são assim sempre sérias, a gente, no nosso trabalho, a É, gente vai ser sério ali na hora de fazer o que a gente tem que fazer, mas a gente é ser humano, a gente erra, a é, gente também tem sentimentos, então eu acho que tá tudo certo, né? maravilha. Então é isso. Então, muito obrigada, Então, Iona, pessoal.
Muita gratidão por Vocês são um vocês. grande profissional, gratidão, abençoados. Deixa fluir, acabou de Obrigada, chegar, Iane. vai ficar gravado aí, deixa fluir. Depois pode assistir na gravação. É. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada. Ó, muito beijos para vocês, muitos beijos e muita gratidão. Cristiano, quer falar mais alguma coisa? Amém. Não, só que Deus abençoe cada um. Tenha uma excelente noite. Quinta-feira, aguardamos aí vocês, 19h30. É isso aí. Gente, Tá bom? tchau, tchau, Beijo, viu? gente, com Deus. Beijo. Tchau.